Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, a gente vai para a nossa aula, né, dessa semana. Eu tenho, assim, um sentimento, como diz a Prof. Gi lá, que ela colocou no grupo, da nossa aula passada. A Prof. fez uma atividade mais simples, sem a gramática, para não assustar vocês, né, porque eu sei que já na sala é ruim de vocês entenderem com a explicação ali, com exemplos no quadro e tudo mais, né? Então, eu resolvi fazer uma produção de texto, porque eu sei que vocês têm bastante dificuldade na produção de texto, né? Então, assim, pessoal, tem alguma dúvida, perguntem para a prof. Mandem, vocês não precisam ter medo. Dúvidas surgem, ainda mais assim longe, né? Teve pouca devolutiva nas atividades. Não sei o que está acontecendo, será que está muito difícil? A prof fez ali o roteiro da aula passada, tudo explicadinho, a prof mandou o vídeo ali do que é um parágrafo, tudo, né? E teve pouca devolutiva, tá? Então, hoje a prof fez um slide com uma historinha da Chapeuzinho Vermelho. Bem simples, bem assim, bem infantilizado, vamos dizer, para que vocês possam entender, tá? Então, como vocês podem observar ali, a prof fez orientação para produção de texto. Vamos lá, então? Pessoal, então ali, ó, para você redigir um texto, há algumas regras que devem ser observadas. Leiam lá comigo. Então, a prof fez aqui uns itens para que vocês analisem quando vocês forem produzir lá o texto de vocês. Tá? Então, aqui diz assim, faça sempre as seguintes perguntas. Fiz a letra bonita? A prof colocou aqui o modelinho do alfabeto. Por quê? Porque na maioria dos textos, vocês colocam a letra maiúscula lá no meio, sem sentido. Vocês misturam, fazem muita mistureba lá de letras. Tá? Então, a letra maiúscula eu vou usar o quê? No início de frases, né? Sempre no início de frases, nomes próprios, lugares, né? Cidades. E tem gente que faz uma letra minúscula, daqui a pouco já escreve maiúscula lá no meio do texto. Isso vai empobrecer muito a produção de vocês. Porque quem vai estar lendo lá vai notar tudo isso. Às vezes eu faço um texto corrido ali, pronto, vou mandar para a prof. Não, eu vou ter que fazer o quê? Primeiro um rascunho e vou me colocar no lugar da pessoa que está lendo. Será que vai ter um entendimento? Será que ficou legal minha letra? Porque às vezes eu mando lá tudo de qualquer jeito, a professora não consegue nem ler, né? No celular é difícil, a visualização às vezes vem bem ruim, né? Eu sei que vocês não têm culpa, às vezes o celular da prof é ruim, às vezes o de vocês tem uma qualidade inferior, né? Então, cuidem, caprichem na letra, façam bonitinho, tá? Opa, questão de parágrafos. Né? O parágrafo é esse espaçozinho aqui, ó, que eu deixo. Lembrem lá das séries iniciais com a professora. Coloque o dedinho lá para vocês começarem o texto. Tem gente que começa ali na margem, começa bem grudado na margem e vai, escreve um monte, não coloca vírgula, não coloca ponto final, não coloca parágrafo, né? Fica aquela coisa corrida, aquela mistureba ali de palavras que a gente não se entende. Né? A vírgula, pessoal, lembre-se que é para ele dar uma pausa. Né? Eu não posso fazer aquela leitura corrida, eu tenho que dar uma respirada. Né? Então, cuidem ali na hora que vocês colocam a vírgula, a pontuação correta, o ponto final, tá? Então, a prof fez aqui, ó. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho, vírgula, né? Porque eu tenho que dar uma parada, que vivia com sua mãe em uma linda cabana na floresta. Ponto, porque eu terminei a minha ideia, a minha frase ali, acabou. A minha ideia inicial acabou, fiz um parágrafo. Esse é o parágrafo, tá? Outra, inicie os parágrafos, frases e nomes próprios com letra maiúscula. Tá? Iniciei, desculpa. Eu fiz tudo isso? Será que eu fiz um parágrafo certinho ali no cantinho? Será que eu coloquei as letras maiúsculas bem bonitinho? Né? Aquilo que a prof falou, ó.
Aqui a prof colocou em vermelho para que vocês vejam. Por que eu estou usando letra maiúscula aqui? Porque comecei o parágrafo, inicia a frase com letra maiúscula, né? Ó, certo dia, vírgula, sua avó, que morava do outro lado da floresta, ficou doente, e a mãe, de chapeuzinho vermelho, preparou uma cesta com um delicioso bolo e pediu à filha para levar até a casa da vovó. Recomendou que não parasse na floresta para conversar com estranhos. Observem aqui que chapeuzinho vermelho eu iniciei com letra maiúscula, por quê? Porque é um nome próprio, certo? E aqui no recomendou, eu coloquei letra maiúscula, por quê? Porque eu tenho um ponto final. Depois do ponto final, eu tenho que colocar uma letra maiúscula, tá? Então, cuide nessa questão também. Separei corretamente as sílabas? Tem gente que coloca lá, lembrem-se lá do RR. Eu vou separar, eu vou colocar um R para cá e um R para lá. Por exemplo, na palavra carro. Quando eu for separar e não couber ali na linha, eu vou colocar car e o rol ali, né? Eu não posso colocar os dois R's aqui. Eu tenho que cuidar na separação de sílabas também. Tem gente que às vezes coloca lá a separação que não dá muito certo, né? Então, cuidem também nessa questão, tá? Vamos ler ali. Um lobo mau que passeava pela floresta avistou o chapeuzinho vermelho e lhe perguntou: o que está levando na cesta, linda menina? Percebam que aqui, ó, existe um diálogo. Alguém está falando no texto. Então, quando alguém está falando, eu vou usar esse sinalzinho gráfico aqui, tá? Para indicar um diálogo, uma fala, né? Lembre-se também, quando tem pergunta, eu vou usar esse pontinho de interrogação aqui, tá? E ela responde: um delicioso bolo para minha vovó. Percebam ali a separação de sílaba, ó, vó, tá? Que está doente, ponto. Respondeu a menina. Respeitei as margens, né? Ó, às vezes eu deixo um espação ali que eu posso colocar essa palavrinha ali, né? Eu não posso fazer a primeira linha até o final lá da margem e nessa segunda eu escrever até a metade da linha. Então, eu tenho que cuidar também com isso. Mas você vai por um caminho tão longo. Por que não vai por aquele atalho? Indicou o lobo mau. Assim, você chegará mais rápido. Percebam aqui, pessoal, que fica muito estranho, tá? Se eu escrever até a metade da linha, eu tenho que ir até o final, certo? Eu escrevi corretamente as palavras? Vamos lá. A menina, vírgula, feliz. O que será que tem de errado aqui nessa palavra? Né? Às vezes, se eu ficar em dúvida, pessoal, vocês têm todo acesso. Mas eu não tenho dicionário em casa. Mas vocês têm uma ferramenta melhor que o dicionário. Vocês têm o celular, vocês têm a internet. Fiquei em dúvida? Recorre à internet, recorre ao dicionário. Vou ver se está certa essa palavra. Tá? Então, o feliz aqui não é com S, é com Z, né? Então, tomem cuidado com a escrita das palavras. Ficou com dúvida? Procure o dicionário, tá bom? Então, vamos lá. A menina feliz, com a dica do lobo, seguiu pelo atalho, que era um caminho ainda mais longo. O lobo mau correu pelo caminho curto. Opa! Curto, né, pessoal? Então, tenham cuidado. Até a casa da vovó e a escondeu no armário. Vestiu suas roupas e esperou a menina chegar com o lobo. Pessoal, aqui, ó, vocês perceberam que, ó, em várias partes do texto, coloquei um ponto, porque o ponto vai indicar o final de uma ideia, né? Se eu quero começar uma outra ideia, eu vou colocar o ponto e vou iniciar com letra maiúscula. Eu não preciso fazer cada ideia um parágrafo. Não, eu posso continuar ali, mas ter esse cuidado, tá? Fiz a pontuação adequada? Isso é muito importante, né? Como a prof tinha falado lá, vírgula, ponto, ponto de exclamação, de interrogação, os travessões aqui, né? Cuidem lá. Ao chegar, vírgula, chapeuzinho, ó, a letra maiúscula aqui, ó, o nome da chapeuzinho, nome próprio, tá?
Chapeuzinho entrou na casa e estranhou a aparência de sua vovó. Que olhos grandes você tem, vovó? Por que eu tenho um ponto de exclamação aqui? Porque ela apresentou um espanto, ela ficou surpreendida, né? Então, esse pontinho aqui vai indicar isso, certo? São para te ver melhor, minha netinha. Que orelhas grandes você tem? São para te ouvir melhor. Que boca grande você tem? É para comer melhor, disse o lobo já abrindo a sua bocarra, tá? Eu construí frases completas. Vamos ver aqui. Assustada, Chapeuzinho Vermelho fugiu da casa e correu pela floresta. No caminho, cruzou com um caçador que não demorou para ver o lobo mau e compreender o que tinha acontecido. Então, eu tenho que cuidar para que a minha frase esteja completa. Eu não posso começar uma coisa e já mudar de repente ali. Ela tem que ter um sentido, certo? Outra aqui. O texto é criativo? Será que meu texto ficou bom? Será que eu chamei a atenção do meu leitor para ele? Outra coisa que vocês cometem bastante, gente. Não só vocês, todos os meus alunos, né? Eu repito muitas vezes a mesma palavra, né? Então, se eu posso trocar, eu vou ter que observar que palavra que eu posso trocar para mim não falar o lobo, o lobo, o lobo. Tem gente que coloca o daí, e daí, e daí, e vira só em daí. Tem que cuidar com isso também, tá bom? Vamos lá. Quando o lobo viu a arma do caçador, o lobo ficou com medo e fugiu amedrontado. Vocês perceberam que o lobo ele apareceu 2 vezes aqui nessa frase? Pelo que eu poderia trocar? Né? O lobo. Ó, quando o lobo viu a arma do caçador, eu poderia trocar aqui. Ele ficou com medo e fugiu amedrontado. Para que eu não repita de novo a palavra aqui e torne o texto cansativo. Chapeuzinho e o caçador soltaram a vovó e todos tomaram um delicioso chá. O lobo mau nunca mais foi visto na floresta. O meu texto possui um começo, meio e fim? Cuidem com isso, pessoal. Tá? Eu tenho que ter uma introdução sobre o que eu vou falar, eu tenho que ter o desenvolvimento aqui da minha história, e lá no final eu vou ter que fechar com chave de ouro. Né? O desfecho lá da história, final. Eu respeitei o limite de linhas que foi estipulado. Às vezes eu recebo textos de vocês, pessoal. Eu digo de vocês assim, no geral, dos alunos, meus alunos, né? Que 5, 6 linhas, eles fizeram um texto. Não deixa de ser um texto. Mas vocês têm capacidade para desenvolver um início, um meio e um fim. Tá? Então, não tenham preguiça. Façam com carinho. Veja se o teu texto está bom. Veja se ele vai chamar a atenção do leitor para que você está falando. Tá? Um texto bem elaborado, bem criativo. Tá? Aquilo que a prof falou ali no início. Então, eu vou fazer o meu texto, faça no rascunho. Tá? Olhe, refaça, apague, né? Refaça os trechos se for necessário. E lá depois eu vou passar limpo. Veja se você vai gostar do teu texto. Se ele chamou a atenção, ficou legal, ficou bacana. Gostei. Aí eu vou passar limpo, né? Capriche na letra, por favor. E quando vocês mandarem para a prof, passem a limpo a caneta, porque a lápis é muito ruim para a prof enxergar. Eu tenho que ficar bem em cima do celular e às vezes a prof ainda não enxerga direito. Porque ele fica muito fraco. Então aqui, ó. Quando você estiver escrevendo, né, para outra pessoa, ele tem que ter uma coerência. Ele tem que ter uma sequência lógica, ele tem que ter coesão, né? Ele tem que ter transparência naquilo que você quer passar para quem está lendo, né? Para que a pessoa compreenda tudo aquilo que você quer passar, que você quer transmitir, tá? Então, assim, ó, a prof fez aqui, ó, se você seguir as orientações acima, com certeza suas produções de texto serão excelentes e vocês têm capacidade para isso e muito mais.
né? Vocês estão se encaminhando para o ensino médio, para vocês fazerem o Enem, né? Então, façam com carinho, isso tudo vai ajudar vocês lá na prova, né, de redação. Quem escreve bem vai se dar bem, quem lê bastante também, né? Então, o que a prof fez essa semana para vocês? Aqui é a imagem da atividade que eu vou mandar lá no grupo para vocês, tá? Então, ele é um desafio, né? Você é um gênio? Ótimo, então descubra o ladrão. A alfândega do aeroporto de São Paulo barrou 5 passageiros que iam viajar para o exterior. Um deles estava disfarçado. Ele usava um nome falso porque estava sendo procurado pela polícia. Os outros 4 passageiros eram profissionais em viagem de negócio. Observe as fotos dos passaportes, leia as pistas e descubra o ladrão. Eu vou só passar ali primeiras fotos para vocês e eu já volto ali nas questões. Então, pessoal, esses aqui eram os passageiros, ó. Eu tenho o Marcos Azevedo, eu tenho o Ângelo Donato, eu tenho o Fernando Santos, eu tenho o Hermane Sampaio e tenho o Estevão Cruz, tá? Esses são os 5 passageiros. Voltando ali. Um dos passageiros está disfarçado e é o ladrão procurado pela polícia. 2. O advogado tem nariz grande, barba e bigode, usa boné e não está sorrindo. O médico está próximo ao cientista. O pintor tem nariz grande, barba e bigode, usa boné e está sorrindo. O cientista tem nariz grande, barba e bigode, não usa boné e não está sorrindo. Então, essas são as dicas para que vocês consigam achar o ladrão. Tá? Então, leiam de novo, se vocês não conseguiram, leiam novamente, olhem ali as fotinhos, tá? Agora, a proposta de produção de texto, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão colocar lá no título de vocês, quem é o ladrão? E vão responder para a prof em forma de texto, né? Então, aqui diz, a prof pede, né, com esse roteiro aqui, parecido com a prof mandou a vez passada, que vocês vão respondendo. Não precisam copiar as perguntas, né? Vocês só vão sendo direcionados por elas. Quem é esse ladrão? Eu posso trabalhar lá no meu texto a descrição física e psicológica deles, tá? Onde e como vive esse ladrão? Eu vou inventar uma história, eu vou viajar ali no mundo da imaginação e vou imaginar sequência de ações para que eu possa chegar até o ladrão. O que ele fez, o que ele estava fazendo, onde é que ele vivia, né? Como que aconteceu o roubo, como foi o assalto, quem que estava lá de testemunha, né? Por que ele estava tentando viajar para o exterior, como ele foi descoberto, será que ele foi preso? E como que eu vou finalizar lá o desfecho dessa história, tá? Então, pessoal, vocês têm aqui algumas dicas, mas nada impede que vocês possam colocar qualquer coisa lá no texto de vocês, né? Usem a criatividade, leiam, releiam, refaçam. Tem dúvidas? Mandem mensagem para a prof, tá? Mas não deixem de fazer. Os que não me entregaram as atividades da semana retrasada, a prof ainda vai estar recebendo, tá? Mas não deixem de entregar, tá bom? Ficou alguma dúvida? Eu deixo aberto agora para vocês fazerem perguntas. Alguém tem dúvida? Não? Paulo, então da minha parte era isso, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida,